Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, agora na parte número 7 e, por coincidência, capítulo 7. Será que eu acho que esse capítulo aqui vai ser longo? Aí a gente vai descasar a parte do vídeo com o número do capítulo. O capítulo número 7 é a introdução da Gênese e de fatores. Então, lá na parte número 5, a gente viu tronos fatorais, falamos de fatores, tudo aqui a gente vai estudar um pouco melhor, um detalhe, o que Rubens Saraceni está ensinando para nós sobre fatores. 7.1. Os fatores de Deus e a androgenesia de Umbanda. Um fator é uma energia viva capaz de desencadear a formação de alguma coisa nos planos mais sutis. A matéria é formada por fatores complexos. Então, foi essa a primeira observação aqui do capítulo. Então, a gente vai ter essa definição de fator. Mais para frente, a gente vai ver uma outra definição. Entende? Nesse momento daqui para frente, a gente vai ver isso. Então, o fator é uma energia capaz de desencadear a formação de alguma coisa nos planos mais sutis. Né? A gente viu no vídeo anterior, Deus está criando, ele irradia suas energias, suas ondas vibratórias, né? Então aqui a gente está vendo que o fator vai ser isso, vai ser uma dessas criações aí, né? E aí interessante aqui, esse finalzinho da observação, que eu marquei matéria aqui entre aspas, que o Rubens Saraceni vai explicar, né? E se a gente for entender pelo conceito da física, a gente sabe que matéria é energia condensada, né? Então, vai corroborar com o que a espiritualidade está nos ensinando. Deus está criando, e aí a matéria é a condensação dessa criação, né? Então vai deixar isso mais complexo, no caso de demais componentes, né? Eu achei interessante essa correlação, né? Desse conhecimento que a gente sabe da física aqui e ver de como funciona a questão espiritual. 7.2. O que são os fatores de Deus? Então a gente vai ver aqui agora 3 pontos. Primeiro, são energias vivas e verdadeiros códigos genéticos energéticos, capazes de desencadear processos formadores da natureza dos seres, como a psique, as emoções, o racional, etc. Então você vê aqui, ó, o primeiro fator de Deus, primeiro ponto que a gente tem aqui, né? São energias que são criadas dele com códigos e vai fazer total sentido. A gente sabe que nós somos código genético que move no nosso corpo físico, mas nós temos também códigos do nosso funcionamento mental, por exemplo, né? A Michelle, do excelente canal Espiritual do Pedro Augusto, fez vários vídeos ótimos falando sobre essa questão de códigos, né? Segundo, uma pessoa tem o seu tipo físico definido pelo fator de Deus, né? Aqui ficou, o jeito que está escrito aqui fica um pouco vago, mas como é que eu entendi isso? Ah, eu sou gordo, então eu tenho tal fator. Eu sou magro, eu tenho outro fator. Não é nesse sentido pequeno, minúsculo. Porque se eu comer 5 pizzas por dia, eu vou ficar gordo. Então eu não ganhei mais fator de Deus por conta disso. Tem, apesar de eu ter mais gordura, energia acumulada. Né? Mas o que eu entendi é que baseado nessas energias, como é que eu interpretei, tá? Baseado nessas energias que eu estou recebendo de Deus, essas irradiações que aí eu vou vibrando e vou absorvendo algumas e outras não, é que vai me moldando no sentido, como ele vai dizer, moldando o seu corpo físico. É que vai moldando características que eu vou manifestar aqui no físico. Eu interpretei dessa forma. Entende? Não se eu tenho 2 metros de altura é porque tal fator me alcançou. Se eu tiver. Se eu for velho é porque tem um fator, entende? Foi dessa maneira que eu entendi. Mas você já sabe, né? Já deixando aqui o aviso. Eu não sou um sacerdote de Umbanda, tá? Não tenho pretensão alguma de que esse estudo dessa obra que seja um curso, seja um treinamento, nada do tipo. Eu sou uma pessoa leiga, estudando a obra como um apaixonado por estudar espiritualidade, por um estudante sério de espiritualidade,
mas eu não estou na posição, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, de compreender com profundidade muitas das coisas que nós estamos vendo aqui. Talvez frequentando presencialmente um curso que vai estudar todo este livro ao longo de dezenas e dezenas de horas, tivesse muito mais conhecimento, muito mais propriedade para trazer o estudo dessa obra para vocês. Mas eu só tenho acesso a essa obra, então eu estou estudando e trazendo para vocês aqui o que eu entendo de cada ponto e me colocando à disposição de Deus para compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo. Mas, tá bom, não tenho pretensão de forma alguma de que isso aqui seja um treinamento, efetivamente, um curso, nada. A gente está estudando o livro junto, como a gente já fez com diversas outras obras no canal e vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, foi a maneira que eu interpretei aqui esse segundo ponto. Terceiro, um espírito tem a sua natureza e magnetismo definidos pelo fator de Deus. Tem. Então aqui fica um pouco mais fácil para entender por que eu pensei no número 2 ali. Então você vê, esse fator de Deus, essa energia que ele está mandando lá para nós, que está vindo aqui, está mudando tanto nosso corpo físico como a nossa questão da nossa natureza e o nosso magnetismo, entende? No íntimo de Deus está a origem de tudo que ele gera ou cria. Entende? No seu exterior, tem desdobramentos nos planos após a criação inicial, estão os muitos planos da vida. Entende? E aí aqui eu estou entendendo que tem aquele conhecimento que nós sabemos que nada está fora de Deus, tudo é Deus. Né? Deus está absolutamente em tudo. Então quando ele falou exterior a Deus, eu fiquei meio pensando, exterior a Deus? Mas não, então nós sabemos que não existe nada fora de Deus, porque Deus está em tudo, Deus é tudo ao mesmo tempo. Né? E aí ele vai nos explicar, né, o que é esse exterior a Deus. Entende? É os desdobramentos nos planos após a criação inicial. Então, Deus, e é assim a maneira como eu entendi, Deus lá dentro de si próprio, da própria fonte criadora, lá no interior, por exemplo, criou. Aí é o interior dele, assim, cria essa centelha divina. Essa centelha divina vai passar, a gente vai estudar isso mais para frente, mas vai passando, vai sendo cuidado pelos tronos, pelos orixás, vai indo, até chegar ao nível humano. Opa, então isso tudo é plano exterior a Deus, porque está sendo criado, está recebendo energias, irradiações, vibrações, e aí esse daqui vai se comutando, e a gente vai ver lá na frente isso, aí essas energias vão se adensando, aí de uma centelhazinha divina vai virar um átomo, aí esse átomo vai virar um vegetal, animal, toda essa dinâmica, né? Esses desdobramentos permitem que o espírito vá se densificando para poder encarnar, né? Então, conforme ele está indo, eu acabei de comentar, eu li a observação agora, mas é isso. Então, Deus criou o espírito ali, por exemplo, ele divina, ela está indo, ela recebendo energias, ela vai se densificando, vai virando um átomo, um átomo de cobre. Aí vai passando tanto tempo, ele vai entrando em decaimento, vai virando, sei lá, silício, urânio, vai indo lá, não sei de cabeça, tá? Eu sei que o urânio é muito mais pesado que o cobre, né? Mas para entender a dinâmica. Vai virando um elemento e vai se utilizando e vai avançando. E cada vez que ela vai avançando nesses planos, ela vai se adensando. E conforme a gente viu no vídeo passado, tem esse propósito de encarnar, por quê? Porque a encarnação vai nos habilitando a evoluir mais. Né? 7.3 Os fatores de Deus. Deus cria a todo momento, é onipresente e onisciente. Ele tem uma face interna e geradora e outra externa e imanente, né? Que seria intrínseco. Ó, aqui na página 70 do livro a gente vai ter alguns fatores divinos. Vamos ver aqui quais são os fatores divinos. Ó, então aqui a gente tem alguns fatores aqui para ter uma ideia do que são, né, os fatores divinos. É o fator agregador,
ordenador, evolutivo, conceptivo, gerador, equilibrador, racionalizador, diluidor, magnetizador, paralisador, criacionista, transformador, energizador, desenergizador, concentrador e expansor. E muitos outros. Então você vê a quantidade de fatores e de características aqui, né? E se a gente for pensar cada um aqui no detalhe, a gente vai ver que faz total sentido que tenha todos esses fatores aqui, né? Porque o mundo, a gente vai ver lá na frente, a gente vai ter bastante coisa que vai precisar dos fatores agregadores, concepção, geração, evolução, todas essas coisas aqui, né? E não só para o nível físico, né? Mas para o nível de criação do universo, né? Muitas coisas do universo precisam de todas essas características, né? As hierarquias divinas no nosso nível que imantam as qualidades divinas são chamadas tronos de Deus. Entende que a gente já viu lá atrás, né? Ele só está aqui nos relembrando. Os 7 tronos estão regidos ao redor do trono planetário. A gente viu também no vídeo anterior, né? Trazem em si todas as qualidades de Deus, já adaptadas ao nosso nível planetário. Então, conforme a gente viu no vídeo anterior, Deus criou, o primeiro recebe o trono planetário e dele vai se cascateando para todos, né? Que a gente viu ali que é o trono das 7 encruzilhadas, né? Ele vai emanando a sua energia, essas ondas de vibração, tudo de Deus, para todos os outros tronos, e aí vai seguindo todo o caminho evolutivo ali que tem, né? Então, a gente já viu, não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente já viu, acho que no capítulo 5 que a gente viu os tronos ali, né? Na página 72, vamos ver, que eu marquei, né? Página 72. Ah, tá, nós temos aqui a escala divina. Tá. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Do jeito que eu consigo aqui, vocês sabem, eu não consigo editar o vídeo, nada. Aqui, essa cruz, tá? Essa cruz vai representar aqui o trono das 7 encruzilhadas, entende? E depois a gente vai ver a questão das hierarquias do trono. Então, ó, essa daqui é a cruz. Então a gente vê que ela está andando tanto no sentido do eixo X como do Y, né? Então, tanto na horizontal como na vertical. Ela vai sair ela vai ter uma perna positiva, outra negativa, né? E a gente vai ver depois, não sei se vai ser nesse vídeo ainda no próximo, que a gente vai ter o tá aqui, ó. Na parte 7.7. A gente vai ver o reflexo de conforme a energia estiver andando aqui nesse eixo, que ela vai ter, né? Então vai ter mais, menos, mais, menos, né? Isso vai criando, né? Então, vamos à hierarquia dos tronos de Deus. Primeiro, óbvio, é Deus, né? Está no topo da hierarquia da criação. Depois nós temos os tronos regentes dos universos, tronos universais, tronos regentes das galáxias, que são os tronos galácticos, os tronos regentes das constelações, são os tronos estelares, os tronos regentes das estrelas, os tronos solares, tronos regentes dos planetas, tronos planetários, tronos regentes das dimensões planetárias, são os tronos dimensionais, entende? E ainda a gente vai ter, dentro das hierarquias dos tronos, os tronos atemporais. E aqui não tem essa hierarquia do maior para o menor, tá? Ele só está pontuando para nós aqui. Nós temos o trono das energias, trono do tempo, trono das passagens, trono da vida, trono da renovação, trono da transformação e o trono guardião. Entende?
Nós, em nível planetário e multidimensional, temos os 7 tronos que formam a coroa regente planetária. Os 7 tronos assentados ao redor do divino trono das 7 encruzilhadas são estes: o trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. A gente já viu no vídeo passado ali os 7 tronos, né? Essenciais aqui, as 7 vibrações. Lembra que a gente viu? Lei e sabedoria, era fé e religiosidade, então. Deixa eu ver. A gente tem ali que era o sentido e a energia, né? Então, ver, dentro daqueles sentidos, ó, você vê, nós temos os tronos que estão guiando isso daqui ainda, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né? A gente pode traçar uma correspondência onde há o Oxum individual de uma médium e o trono gerador do fator agregador ou conceptivo. O Oxóssi individual do médium, o trono gerador do fator racionalizador ou expansor. Entende? O Oxumaré individual de um médium e o trono gerador do fator diluidor e renovador. E aqui eu não vou entrar no detalhe, quando a gente estudar os orixás aqui fica bem mais fácil para a gente entender, é porque esse orixá vai ter essa característica, como o Xumaré, é de renovação, né? Então, se ele for o teu principal aqui, ele vai tendo mais essa energia aqui, né? Onde é que tá aqui na minha observação? Tá. E aí ele vai explicar para nós aqui o termo Ogum e Oxum, tá? O Ogum é a qualificação de sua qualidade original ou divina. Aqui não confundir com o orixá ali, tá? Não é orixá. Que no caso, os seres Ogum é a qualidade ordenadora, entende? Então, a gente vai ter Oguns, entende? Que vão ser das agregações, Oguns das evoluções, Oguns que são ordenadores da geração, da fé, da justiça, do conhecimento e da lei, entende? E se nos fixarmos no fator agregador e no trono que o gera, chegaremos ao trono de Oxum e nos seres Oxum, no qual encontramos os Oxuns da fé, os Oxuns da lei, do conhecimento, da justiça, da evolução, do amor no sentido de uniões, né? Então aqui ele vai nos explicar esse termo de que a gente tem o trono de Ogum, por exemplo, nós temos os Oguns, que são esses seres que surgem baseado no trono, que vão ter essa característica agregadora dentro de cada uma dessas irradiações. Da mesma maneira, esses Oxuns aqui, né? Lembrando, não confundir esses Oxuns aqui, por exemplo, da fé, tudo não é o orixá Oxum. Ele estar regido sobre aquele trono, mas não é o principal. É um ser que trabalha regido ali, né? A 7.4, a androgenesia umbandista. Tem? O que é a androgenesia? É a ciência que estuda o desenvolvimento físico e moral da espécie humana. Tem? E aí a gente agora pula para o capítulo. Por que isso? Para a gente entender o capítulo que a gente está estudando. A gente está estudando fator, a gente viu androgenesia. Então, vai estudar questão física e moral humana. Por quê? Nós vamos avançar aqui agora e vamos no capítulo 7.6 para ver os fatores de Deus e os seres. Tem? Então aqui, lembra que eu falei que a gente vai ter um novo significado? Então aqui, ó, a gente vai ter agora significados de fator, além do que a gente já viu lá atrás, ó. O que determina ou faz alguma coisa. Ali atrás a gente viu o significado de fator é ser criado por Deus, que está carregando essa energia, tudo ver. Que a gente já está ampliando esse conhecimento. Entende? Que determina ou faz alguma coisa. Cada um dos termos da multiplicação, dessa multiplicação da vida, essa onda está se multiplicando, cada um desses termos é um fator. Cada um dos elementos que concorrem para um resultado. Causa germinal nos caracteres hereditários. Tem. Então, esses aqui são a gente expandindo o nosso conhecimento
do significado do termo fator aqui agora para nós, né? Então você vê, a gente vai ter tanto essa semente divina que vai criar alguma coisa, como a energia que está indo, como a influência daquele processo, né? Então tudo isso são fatores divinos, né? E aí a gente vai ver aqui, deixa eu acompanhar aqui, ó. Tá. Aí, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. 7.7 aqui, tá. Energia divina agora. Então, vamos para o capítulo 7.7, energia divina. As centelhas divinas habitam Deus inconscientes, como um feto no útero da mãe. Entende? No plano físico, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, imediatamente é projetada uma onda viva, divina, imantando o espírito ao corpo físico. No plano fatural é o mesmo, pois, ao juntar as partes, masculina com a feminina, ou vice-versa, ele cria uma estrutura energética, uma estrela viva, que então se liga ao mental que vive ainda em Deus. Entendo. Aí eu entendi aqui que ele explica a primeira encarnação, tá? Após isso, o ser encarnado e a estrela viva vão se desenvolvendo. Então, se o ser foi gerado por Deus na qualidade de fé, ele é regido e ocupará o trono da fé. Assim como os pais mandam características por filho, assim são os tronos fatorais para os espíritos. Então, vamos lá. Refletindo um pouco sobre essa observação. Então, o ser está lá dentro de Deus, no interior dele, a centelhazinha divina, lá no plano fatoral. Aí vem aqui no plano físico, por exemplo. E aí, por isso que eu marquei. Eu entendi que isso é na primeira encarnação. Porque, na verdade, aquele espírito já está evoluindo mais, né? Ele já está na sua caminhada evolutiva. Então, a gente sabe disso, a ciência já provou que no momento que há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, se gera um raiozinho de luz, que a ciência física não sabe explicar, nós sabemos. É a imantação do espírito naquele óvulo, né? Então, é o que ele vai explicar aqui. Teve a fecundação, masculino e feminino, fechou. É imantado um espírito naquele óvulo. E a gente sabe que dentro de uma encarnação planejada, com tudo certinho, planejada que eu digo da questão espiritual, o que vai acontecer? Vai ter todo um planejamento, tu vai conhecer aquela pessoa, vai ter um motivo, vai estar alinhado, a espiritualidade vai te mostrar o espírito que vai ser teu filho, se você aceita ou não criar aquele filho, vai ter toda essa ordem, né? Mas a gente também tem o caso de pessoas que, por exemplo, não estão evoluindo espiritualmente, estão vivendo a vida loucona, e aí ela não vai ter esse planejamento. E às vezes ela pode engravidar e o mentor não tem o que fazer, livre-arbítrio, ela está ali, e aí um espírito que está ali, obsessor, que está em volta dela, vai ser imantado dentro daquele óvulo fecundado. Então, entendo, ela vai ser mãe de um espírito que ela nem sabe que espírito que é, nada, ele só está ali por afinidade por vícios, por exemplo. Né? Então, às vezes, uma pessoa usuária de drogas que está mantendo relação loucaça num lugar, um monte de gente, mantendo relação com um monte de gente, nem sabe mais com quem que tá namorando ali ou não. E tem, sabe, uma orgia, um negócio assim. Ela não tá com todo esse planejamento encarnatório dela tá saindo com uma pessoa, tem tipo assim, eu vou sair amanhã pra uma balada. E aí, na hora que você dorme, teu espírito é desdobrado, aí o mentor vem e fala, amanhã na balada você vai conhecer tal homem, o que vocês acham? Vocês querem ter um filho juntos? E aí você vai lá, encontrei aquele cara, que coincidência, mas achei ele bonito, ele me achou bonito também, e aí vocês vão lá e transam e engravidam. É só um contexto.
Outra coisa é ali na promiscuidade, que aí vai ser, primeiro, né, claro que dentro do contexto, né, Deus não tem o seu agir limitado, né? Dentro de um contexto daquilo ali de uma orgia, por exemplo, pode sim ter todo o planejamento, dizer, não, é tal espírito que vai encarnar aqui, tem um motivo, tem um propósito, isso com certeza. Mas dificulta mais, né? Então vai ter essa coisa do espírito se imantando. E aí ele vai começar a se adensar, né? Como é que tá aqui na observação, né? Então, ó. Ele vai criar essa estrutura energética que aqui Rubens Saraceni vai nos dizer que chama-se uma estrela viva. Então, se você, nesse ponto aqui, olhar o espírito, ele dá como se fosse uma estrela, e aqui essa estrela, eu estou imaginando, tem um símbolozinho, uma estrelinha, né? Que está ligando-se ao mental ali, né? Daí eles vão se desenvolvendo, né? Porque, obviamente, conforme a gestação vai aumentando, o espírito vai ficando cada vez mais imantado e mais conectado ao corpo físico até um certo ponto, né? Porque imagina, o espírito grande está se adensando e vai se conectar cada vez mais àquele corpo físico para vir a reencarnação mesmo, né? E aí aqui tem essa característica interessante que eu estou olhando aqui na observação, ó. Então, se ele foi gerado por Deus na qualidade de fé, então aquele ser foi, como a gente estava vendo lá atrás, foi criado e ele está vibrando mais sobre o trono da fé, por exemplo, né? Ele vai ser regido pelo trono da fé. Então é um espírito que vai encarnar tendo mais essa vibração de fé. Lembrando que a gente viu lá atrás que pode se ter mistos, né? Então pode ser assim, não, ele está regido muito pelo trono da fé, mas ele também pegou um pouco de vibração do trono do conhecimento, do trono da lei. E aí vai ter uma mescla, vai ser uma coisa complexa, né? Entende? Aí, que a gente vai ver aqui na página 80, entende? Ó, o que importa ser afixado é que só Deus gera os seres, entende? Tanto os dotados de uma inteligência racional, quanto os dotados de uma inteligência instintiva, as criaturas ou animais selvagens. Até onde podemos revelar, dizemos que as partes masculinas e femininas positivas destinam-se à fatoração dos seres racionais, que são os espíritos. As partes masculinas e femininas negativas destinam-se aos seres inferiores, as criaturas ou animais dotados só de instintos. Lembrando, eu sempre todo vídeo agora estou pontuando, pelo menos nessa parte aqui, para a gente não esquecer. Quando ele está falando aqui de parte positiva e negativa, não é bem mal aqui. Ficou nítido aqui, né? As partes positivas o que é? Dos prótons, o negativo dos elétrons. Então aqui tu vê os positivos é o quê? Está mais alinhado com a questão espiritual. E os negativos mais as questões instintivas aqui, não é negativo, não é o mal, não é? Eu gosto de pontuar isso para a gente não perder o foco e não gerar de forma nenhuma uma interpretação errada de que Deus está criando o mal, porque Deus não cria o mal. Deus é pura luz e puro amor. Entende? É a ausência de Deus que vai fazer o mal. É a ausência do amor que vai virar o ódio. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente daqui quando a gente vê a questão da irradiação dos orixás em cima de nós. A gente vai ver, se eu sou um orixá muito regido pela fé, por exemplo, e eu não me desvirtuar na fé, aí eu vou virar um fanático da fé, por exemplo. Tem. Mas eu tenho uma fé muito forte, sim, mas eu me desvirtuei, virei um fanatismo. Então Deus criou o fanatismo religioso. Deus criou esse tipo de coisa. Não. É que a minha doença que não estou canalizando corretamente essa energia do trono da fé que me rege, por exemplo. Dando um exemplo aqui. Entende? Tenho muito amor. Então, nossa, eu tenho muito amor, eu sou um excelente amante. Mas aí é energia, tô sobre energia de Nanã. Não, mas peraí, mas então eu vou virar um promíscuo. Não, aí não, é porque eu distorci isso. Entende? Eu vou ficar extremamente ciumento querendo estar com a minha mulher 24 horas por dia. Entende? É uma distorção disso. Entende? Justamente uma ausência daquilo ali, tá? E aí aqui vamos ter um desenho que vai ficar do avesso para vocês aí, mas só para mostrar. Então, ó, aqui vem a onda fatoral, né? E aí ela vai chegar aqui no eixo do desenho aqui.
Então aqui nós temos a onda positiva fêmea, positivo macho, negativo fêmea, entende? Mais para frente, estou falando isso aqui de positivo e ficar confuso. Deixa eu ver, deu meia hora de vídeo já, tá? A gente vai ver 7.9 aqui. É que mais para frente a gente já vai ver essa questão do positivo com o negativo agindo. Deixa eu ver, assim como os pais. Tá. Entende? Então aqui, essa última observação aqui é interessante. Da mesma maneira como... Vamos pensar aqui no físico, que fica mais fácil para a gente entender. Eu sou branco e eu mantenho relação sexual, engravido uma mulher branca, a gente vai ter um filho branco. Com algumas características minhas, algumas características da mãe, juntando o código de DNA de cada um. Né? Se eu tiver uma mulher negra, aí vai misturar isso tudo, né? Tanto faz. Da mesma maneira, Rubens vai nos ensinar aqui, da mesma maneira no espiritual, entende? Então, por isso a observação, ó. Assim como os pais mandam características para o filho, características físicas, assim são os tronos fatorais para os espíritos, né? Então, baseado... não, a gente vai ver depois mais para frente com detalhe, mas só para não ficar muito solto aqui. Criou a centelha divina, aquela centelha divina vai começar a ser cuidada e irradiada por certas vibrações. Então, por exemplo, o trono da fé. Então, o trono da fé vai mandar essas vibrações e radiações. E aí, conforme essa vibração, esse ser divino, centelha divina, né, for seguindo o caminho evolutivo dela, vai tendo outras vibrações, outras coisas que vão fazendo ela ser quem ela é. Entende? Por isso que a gente não tem nenhum ser no universo que seja igual ao outro. Porque, não, eu fui mandado por tanto do trono da fé, depois fui mandado pelo trono da lei, depois pelo trono da organização. Não, já vou virar completamente diferente de um cara que foi o trono da fé, aí o trono da organização, depois o trono da lei. E assim vai tendo todas essas características, né? Então, conforme essas energias que a gente vai sendo expostos, vão criando nossa centelha divina, que é a única, né? Então a gente ainda tem mais um caminho ainda aqui na questão número 7, no capítulo 7 ainda, sobre a introdução da Gênese e fatores, mas eu vou deixar para o vídeo seguinte, porque senão esse vídeo vai ficar grande demais, tá? Aí no próximo vídeo a gente vai começar já direto aqui no capítulo 7.9, que é os fatores de Deus e as 7 estruturas básicas, tá? E aí, antes de finalizar o vídeo, vou deixar aqui meu livro. Vou deixar os recadinhos de sempre, tá bom? Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Todas essas ações são de graça, são fáceis para você fazer, mas ajudam bastante o canal, tá bom? Porque o algoritmo do YouTube vai entender essas tuas ações, vai fazer com que o vídeo seja distribuído para mais pessoas, ou o canal seja mostrado para mais pessoas. Dessa maneira o canal cresce mais, o vídeo alcança mais vidas, tá bom? Então, se você puder, faça essas ações que ajudam bastante o crescimento do canal. Eu também quero convidar vocês, no meu canal tem as playlists que estão organizadas todas pelo autor, então a gente tem várias obras publicadas já, certinho na ordem. Então, se você quiser, vai lá nas playlists e vê. Se você quiser estudar outra obra comigo, a gente já tem várias obras publicadas no canal, se Deus quiser teremos muitas outras no futuro. E também tem organizado nas playlists certinho os aperitivos, né? Que vem para ajudar vocês a encontrar o que vai estar sendo estudado naquela parte do vídeo. Porque na observação de cada vídeo eu boto certinho lá os comentários, os capítulos que a gente está estudando naquele vídeo, mas aí sim, os aperitivos para ajudar também. Não precisava ver um vídeo de meia hora, tu vê só de um minutinho, tal tema, beleza, não é isso, é o outro, então, tá? E o último recado é assistir o vídeo aqui, estudar o livro comigo, não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1 do vídeo, no iniciozinho do vídeo, que eu vou explicar com mais detalhes por que esse aviso.
Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.